Boa noite, pessoal. Estamos aqui nos preparando para a live. Daqui menos de um minuto, 20 horas, agora às quinta-feiras, a gente começa. Mais alguns segundinhos aí. Testando o computador, som acho que tá bom. Depois qualquer coisa vocês me avisem. Boa noite. Pontualmente, então, 8 horas, vamos iniciar a nossa live. O livro de hoje, dessa semana, Conversas Corajosas, da querida Elisama Santos, escritora, psicanalista, autora de vários best-sellers, Educação Não Violenta, porque Gritamos, ser brasileira, tá? E esse livro, gente, é um livro muito gostoso de ler. Tá? Parece que você está conversando com a autora, o jeito que ela vai falando, contando os casos. Teve até uma parte aqui dos chantagistas que eu deixei marcado, vou tentar lembrar de estar falando os exemplos para vocês, porque eu sempre vou citando, a gente tem pouco tempo, então a maioria dos nossos livros a gente tem exemplos práticos, são situações vivenciais, que a gente vivencia, que a gente passa por determinados contextos, e a ideia é que a gente consiga aprofundar. Então, também o projeto da live é motivar vocês, instigar vocês a estarem lendo os livros das temáticas e dos assuntos que interessam a cada um de vocês, São temas diversos, interesses diversos, mas sempre pensando na nossa melhoria. Melhoria enquanto pessoa, desenvolvimento pessoal, melhoria enquanto profissional, melhoria enquanto mãe, enquanto amiga, enquanto marido, enquanto filho. Então, a ideia é que a gente consiga melhorar a nós mesmos, prioritariamente, primeiramente, para que a partir da nossa manifestação a gente melhore o nosso meio. E nada melhor do que uma boa conversa. E a Elisama vai trazer para a gente hoje algumas dicas de como fazer isso através da comunicação não violenta. A gente ainda não fez a live, da comunicação não violenta, mas a gente tem um livro, vamos ver se eu consigo trazer para vocês. Mas é uma forma, uma técnica para a gente aprender a se expressar, principalmente, mas a partir dessa expressão também ouvir e compreender mais o outro. Tá? Desse modo, a gente vai qualificar as nossas relações, melhorar as nossas interações e certamente ter uma vida mais leve, ser muito, muito mais feliz, tá bom? Então, eu vou começar com a citação da Elisama já na introdução, no prefácio, antes da introdução ali do início do primeiro capítulo. E ela fala assim: somente nos entendendo primeiro, conseguiremos, através de uma escuta ativa, nos conectar com o sentimento do outro com mais facilidade, além de começar a compreendê-lo. Então, primeiro a gente precisa escutar para se conectar e então compreender o outro. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Se dar e receber é a tônica de todas as relações, ou seja, em todos os relacionamentos a gente dá e a gente recebe, só conseguiremos pedir e ofertar ao outro com clareza quando aprendermos a legitimar e nomear corretamente os nossos sentimentos. Quando comunicarmos os nossos desejos, as nossas vontades e também os nossos limites. Então, a Elisama, ela nos ajuda durante todo o livro, nos dá dicas práticas, ela dá até uns modelos de texto de como a gente falar, como a gente se manifestar em diversos contextos, principalmente contextos críticos, Ela fala até de relações tranquilas, Algumas decisões, às vezes a gente está acostumado a engolir sapo, tem medo, não quer falar, não quer chatear o outro, principalmente com quem a gente ama, mas também nos contextos críticos, eventualmente, principalmente, que são os mais difíceis. Então, ela traz que corajoso é abraçar a convicção de que precisamos conversar.
E tem aquele ditado que eu me lembro, né? Não há nada que uma boa conversa não resolva. Eu, sinceramente, confio ou tenho expectativa, né? Numa boa conversa, numa conversa corajosa que agora a gente está aprendendo a fazer, a manifestar de modo diferente. E, de fato, eu penso que a maioria dos nossos problemas podem ser resolvidos com uma boa conversa, tá? E a Elisama traz também que eventualmente vão existir relações, vão existir contextos que não é mais para nós. E a gente também precisa ter coragem tanto de reconhecer, assumir esse contexto, quanto de comunicar ao outro, né? Então, ela fala de relações, ela fala de ambiente de trabalho, ela fala de ambiente familiar, muitas vezes. Então, a gente precisa também saber o que a gente quer e a gente vai falar mais sobre isso durante a live. Os mistérios das relações humanas são tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexos. É um paradoxo, né? Então, ela traz essa condição do olhar, de como que a gente olha para uma relação e quão simples é a nossa manifestação, a nossa compreensão um do outro e o quanto que também a gente pode tornar essa relação complexa em função do que a gente cria, da nossa mente, dos nossos traumas, das nossas experiências, das nossas frustrações, que vêm de acordo com as nossas expectativas, mas as relações, de modo geral, podem sim ser belas, ser bonitas, serem bem vividas, ao explorarmos o melhor que nós temos e que muitas vezes nós não sabemos ou nós não reconhecemos, não damos o devido valor e não percebemos a nossa melhor porção, vamos dizer assim, a nossa melhor parte, a manifestar aquilo que a gente tem de bom, assumir as nossas qualidades, as nossas responsabilidades. Então, muitas vezes a gente fica ali arrumando desculpa, a gente mexe um pouquinho com a nossa autoestima, deixa a nossa autoestima baixa e não alta de fato, né? Em função das coisas que a gente ouve, dos percalços que a gente vivencia, das chateações que a gente passa no decorrer da nossa vida, né? Mas é possível nos abrir para dialogar de maneira franca, justa e eficiente, com o propósito de chegar a um denominador comum. Então, isso é importante, que a gente pode sim ter uma atitude ativa, né? Não ficar também na passividade, porque toda relação tem dois lados e quando a gente está envolvido, um desses lados somos nós mesmos, então vale a pena a gente assumir a nossa responsabilidade e ir atrás daquilo que a gente acha que é adequado, que é necessário em determinado momento, independente da ação do outro, tá? Nosso maior ato de coragem é não fugir de nenhuma conversa, e sim construir estratégias para que elas aconteçam de maneira plena, natural e efetiva, sem medos e sem a justificativa, o argumento das causas e das consequências para aquela conversa, tá? Então, se é necessário uma conversa, seja no momento crítico, mas principalmente neles, a gente precisa pensar, a gente precisa muitas vezes escrever. Se a gente está emocionalmente alterado, às vezes com raiva, magoado, é importante a gente esperar acalmar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para a gente conseguir raciocinar, pensar com mais clareza sobre tudo o que está acontecendo e ter uma conversa mais franca, né, mais efetiva, mais sincera e mais honesta com o outro, mas também, principalmente, com a gente mesmo. O que compõe, então, uma boa conversa? A autenticidade. Saber lidar com os nossos limites e o quanto estamos dispostos a abrir mão do que precisamos cuidar e defender com a nossa alma aquilo que não é possível negociar, vamos dizer assim. Aquilo que não é possível mexer, que muitas vezes é um valor para nós, ou mexe numa ferida que a gente ainda não está preparada para mexer, e aí então a gente não entra nessa seara,
tá? Mas a gente precisa sim saber. Como que a gente vai saber se é hora de entrar, não é? Se é hora de mexer, não é? Se a gente se conhecer. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber aquilo que a gente quer e a gente precisa principalmente saber os nossos limites. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Corajosamente assumir as próprias imperfeições como parte da própria humanidade. Ou seja, todos nós temos as nossas mazelas. Mas a gente precisa saber que a gente é mais do que isso. A gente é maior do que essas imperfeições. E desejar, né, que o outro, que você saiba que é maior também. Então a gente precisa saber disso. A gente é perfeito? Não. A gente tem um monte de defeito? Provavelmente. Alguns a gente já percebe, já está querendo trabalhar, já está querendo mexer, outros a gente nem descobriu que tem ainda. A gente, né, ninguém avisou, a gente nem sabe ainda que a gente tem ali aquelas falhas, vamos dizer assim, nas nossas manifestações, tá? Mas conforme a gente vai moldando, mexendo e melhorando, as coisas vão aparecendo para que a gente possa, de fato, melhorar efetivamente. Mas independente das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, das nossas mazelas, a gente é mais do que isso. E essas situações, esses contextos não tão positivos assim, é uma parte que nos compõe, né? Então, todos temos. Não adianta a gente também querer achar que a gente só é bom, que a gente não tem nada de ruim, que a gente não é nunca mal intencionado, que a gente é, né, uma pessoa perfeita. Não somos. A gente precisa também reconhecer e assumir isso. Mas para que a gente possa trabalhar para melhorar dia após dia, minuto após minuto, tá? Então a ideia não é ficar descobrindo o que a gente tem de ruim para colocar a gente para baixo e achar que a gente não presta mesmo, né? Não, é a gente compreender que a gente tem os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas que a gente é mais do que isso. E que a gente, aquilo que a gente já consegue ver, o ideal seja que a gente consiga começar já a trabalhar também para melhorar, para mudar esse contexto. Então a gente precisa sim exercitar a nossa coragem de várias formas. E aí a autora traz aqui, a gente precisa exercitar a nossa coragem de dizer não e de dizer sim. Coragem esta para recomeçar e para parar, se necessário. Coragem para sustentar os nossos limites. Coragem para ouvir e para falar. Então, ó, em todos os momentos a gente precisa ter coragem. Por que a coragem? Porque coragem é ação. É o que nos muitas vezes está por trás ou nos condiciona ou nos motiva para agir, tá? E ela diz que a gente precisa ter coragem para ser nós mesmos. Por mais difícil que isso possa parecer no primeiro momento, ou por mais maluco que ela fala, por mais que isso possa parecer loucura, a gente precisa a gente precisa ter coragem de manifestar quem a gente realmente é. A gente vive hoje numa sociedade que, infelizmente, nesse caso, ela nos leva para um caminho, muitas vezes, de que a gente fica meio mascarado, que a gente não pode ser autêntico, que a gente não pode ser quem a gente é. Os próprios sentimentos nem sempre a gente pode manifestar. Então, enfim, né, a gente tem um processo ali da autoimagem, de uma condição da própria aceitação, né, o medo de não ser aceito em determinados grupos, em determinados contextos que vão nos moldando. E a gente precisa ter coragem para ir até a página 10, se for necessário, mas não mudar, não modificar a nossa essência ou quem a gente é. E atualmente a gente precisa sim ter muita coragem para manifestar quem a gente realmente é. E aí a gente traz de volta a questão da conversa, né? O tempo todo a gente vai estar dialogando em relação
aos processos de coragem, das conversas e dos nossos relacionamentos, tá? Ela traz muitos exemplos aqui, diversos, né, que a gente não vai conseguir trazer, mas provavelmente conforme eu vou falando, vocês vão se lembrando de situações que vocês possam ter vivenciado similares ou parecidas ou contextos parecidos em relação a essa temática. Então a gente precisa sim construir conversas que respeitam o outro, sem desrespeitar a nós mesmos. Então a gente precisa numa relação olhar para o outro, mas a gente precisa também olhar para nós com a mesma integridade, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, tá? Com o mesmo olhar sereno, pleno e respeitoso. Precisamos desenvolver um novo olhar sobre os conflitos e tudo o que eles podem ensinar sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre a própria vida. Então, aqui tem uma ressignificação também dos próprios problemas, dessas situações mais complexas, das situações mais conflituosas e muitas vezes várias dicas de como sair desse contexto, né, mais complicado. Que você aprenda a sustentar o seu sorriso e as suas lágrimas com igual respeito. E que a partir disso você consiga então escutar o outro da mesma forma. Jamais esqueça que, independente dos erros e tropeços pelo caminho, você merece amor, carinho e respeito, sendo exatamente quem você é. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Então, a gente precisa entender que a forma com que encaramos a coragem e como nos vemos, atendendo ou não os nossos padrões, interfere na disposição e força para seguir em frente. Muitas vezes a gente tá até cheio de coragem, mas tem medo. E o medo, ele vem na frente. E ele não atende às nossas necessidades. E a Elisama traz o tempo todo dessa questão da gente se conhecer, saber quem a gente é, saber o que a gente quer, saber o que a gente precisa, quais são as nossas necessidades e como que a gente vai conquistá-las, né? Então, assim, às vezes a gente põe a expectativa no outro de atender uma necessidade nossa, muitas vezes que o outro nem pode dar. A gente nem sabe, a gente nem pergunta. E às vezes a gente também não sabe se ele quer dar, porque às vezes ele até pode, né? Ele o outro, ou a outra pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa não quer dar, não está disposta, está sem tempo, não entende por que você está arrumando confusão por causa disso ou daquilo. Aí ela traz aqui os exemplos, né? Da toalha molhada na cama, da meia esparramada pela casa, do sapato jogado na sala e várias situações corriqueiras, diárias, né, da nossa rotina, da nossa vida, dentro de situações de convivências mais tranquilas, né? No ambiente de trabalho, a pessoa que pega a caneta, não deixa no lugar, senta na mesa do outro, enfim. Então, várias situações que a gente precisa ter coragem para ajustar. Quanto mais reconhecemos e treinamos o músculo da coragem, mais forte ele fica. Então, ela compara essa condição da coragem com o músculo. Por quê? Quanto mais a gente exercita, mais ele se desenvolve, mais a gente consegue ter habilidade no uso da coragem para ser mais efetivo e mais assertivo. Mais vivos e mais felizes nos sentimos. Assim fala Elisama, tá? O medo nos diz que devemos deixar as coisas como são, que não devemos nos mexer, salvo se for para algum lugar mais seguro. Então, muitas vezes a gente não assume a coragem que a gente tem, ou às vezes até daquilo que a gente precisa fazer em função do medo, de querer ter o controle da situação ou de vivenciar uma situação que a gente não sabe qual vai ser o resultado, principalmente quando a gente fala de relações. A gente não sabe o que esperar do outro. Ou a gente cria uma expectativa muito grande do outro, a hora que a gente vai conversar com o outro, a gente se frustra ou se surpreende, positivo ou negativamente, porque a reação do outro foi diferente daquilo que a gente imaginou. E isso pode acontecer por mais que a gente conheça outra pessoa, tá? Às vezes situações inesperadas acontecem. A coragem nos convoca ao risco.
ao incerto e ao que não tem controle. Então, está nas nossas mãos, de novo, né? Nossa responsabilidade assumir e agir conforme essa coragem. E o ideal, a Elisama traz aqui, é que a gente consiga, se não em todos os contextos, mas na maioria, né, principalmente das decisões, do nosso dia a dia, da nossa rotina, a gente ter a coragem na frente do medo. Porque o medo, ele é bom sim, ele de certa forma até nos protege, a gente tem um processo ali da segurança e da autoproteção que o medo traz, mas ele não pode nos paralisar. A gente não pode não fazer por medo do que vai acontecer. Escolher a coragem é lembrar que existem mais opções que as enumeradas e obsessivamente pelo medo, tá? Boa noite, Beliene, seja bem-vinda. Então, assim, a gente precisa lembrar que muitas vezes, quando a gente está sob a ação do medo, a gente só vê uma opção, no máximo duas, e as duas são trágicas. Se eu falar tal coisa para fulana, ela vai pensar isso ou isso. Ela vai ficar chateada, não vai mais querer saber de mim, vai ficar de mal de mim, ou então ela vai me difamar para todo mundo. A gente não enxerga um diâmetro maior e a gente não enxerga outras opções. E aí a gente precisa, de novo, recuperar, trazer a coragem para frente do medo para a gente saber que existem mais opções. Lembrar e escolher outras opções não significa que o medo irá desaparecer. Então, de novo, quem me acompanha mais tempo já me escutou falar lá da tal da corujinha, né? Ela tem um meme aí nas redes sociais que é uma corujinha, ela estufa o peito e fala, tá com medo? Vai com medo mesmo, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que ir com medo mesmo. Ele não vai desaparecer, mas depois você vai ver que ele desaparece ou ele se arrefece em função da nossa tomada de decisão. Boa noite, Dinilson, quanto tempo, que saudade, beijo para você e para a Júlia, sejam bem-vindos. Observar os riscos, evitar machucados desnecessários e ponderar as atitudes mais adequadas a serem tomadas é importante para a manutenção da vida, autoproteção e segurança. Então, de novo, né, olhando aqui o lado positivo do medo, a gente precisa, até para fazer as estratégias, entender, saber as possibilidades ou as possíveis probabilidades de um resultado ou de uma consequência da nossa ação. O problema é que essa preocupação é, por vezes, se não na maioria das vezes, exagerada. Perdemos a perspectiva dos riscos que valem a pena ser vividos e daqueles que não valem. Então, a gente não consegue diferenciar. Não acontecer nada não é uma boa opção. Então, quando a gente não age, não toma atitude, principalmente devido ao medo de fazer alguma coisa, a gente acaba não fazendo nada. E fazer nada não é a melhor opção. Os medos, às vezes, nos fazem perder a clareza da situação. Quanto mais importante a decisão, a conversa, o passo que a gente precisa dar, mais alto a voz apavorada falará. Então, a gente precisa também desdramatizar, saber que é natural esse processo da gente ter medo diante de uma decisão importante. E normalmente escolhas, decisão, é uma cisão, vai ter um lado que a gente vai ter que abrir mão. A hora que a gente escolhe entre um contexto ou outro, a gente está abrindo mão daquele que a gente não escolheu. E isso envolve risco, tá tudo certo. Mas, de novo, isso não pode nos paralisar. A vida possui mais possibilidades do que aquelas que a gente imagina. Quantas vezes você foi conversar com um amigo, com uma amiga, com um terapeuta, com um médico, com uma mãe, com um pai, com o vizinho, e a pessoa, você conta uma situação, um contexto, a pessoa fala alguma coisa e você, nossa, não tinha pensado sobre isso, não tinha pensado por esse viés, jamais, não tinha passado pela minha cabeça que podia ser X ou Y. Então a gente precisa, né, também, através das conversas corajosas e desse autoconhecimento, aprender a se expor e a falar.
A Elisama, ela nos chama, né, rimando aí, a gente aprender a se manifestar do começo até o final do livro. Por quê? Já que a nossa responsabilidade é a gente que tem que tomar a atitude, seguir e fazer e seguir em frente. Vamos construir conversas que cuidam o que importa para nós e para o outro, olhando para a nossa coragem e os nossos medos de perto. Então, de novo, né, buscando aí, aprofundando essa condição daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece e daquilo que a gente está disposto e precisa correr risco, abrir mão e ver o que vai dar, o que vai acontecer. Muito além de acolher, nomear e defender o que importa para nós, precisamos entender que o outro também possui o direito inalienável de fazê-lo. Por isso que ela traz o tempo todo a gente e o outro, olhar para nós e olhar para o outro. E da mesma forma que nós temos os nossos direitos, as nossas vontades, as nossas necessidades, o outro também tem os direitos deles, as vontades deles, as necessidades deles. E a gente precisa compreender isso, porque é mais comum que a gente queira só exigir o atendimento das nossas necessidades, das nossas expectativas. E muitas vezes deixando para lá o que o outro também precisa. Muitas vezes preferimos a dúvida a ficar e ficamos aprisionados de conhecer e aceitar lados nossos e lados dos outros que não queremos. Boa noite, Liane, boa noite, Guilherme, sejam bem-vindos. Então a gente não quer escutar o não. Quem é que gosta de escutar não? Muito pouca gente, né? A gente não gosta de ter que desfazer os nossos planos, de ter que rever o nosso planejamento. A gente não gosta de ter as nossas expectativas frustradas. A gente fica brava, a gente fica com raiva, a gente fica chateado, a gente fica até magoado, entendeu? Porque nós queremos uma condição, um contexto, temos uma necessidade que o outro, que não foi combinado, o outro não disse que ia atender, não estava no script, a gente não informou e a gente quer que o outro adivinha e resolva os nossos problemas. É aquele famoso problema também da tampa da panela, né? Então existe culturalmente, historicamente, um conto da carochinha ou uma história encantada que, né, as coisas acontecem assim num simples passo de mágica e que o final feliz, a condição perfeita existe. E a Elisama traz durante todo o livro também que a gente precisa compreender e aceitar que não existe. Não existe o marido perfeito, não existe a mulher ideal, não existe o melhor amigo perfeito, não existe a amiga que nunca vai fazer nada que vai te chatear, porque ela não é perfeita. E a gente cria esse rótulo na nossa cabeça, das nossas relações, e exige isso de todos ao nosso redor. E isso, obviamente, vai nos trazer algum tipo de chateação, porque nem sempre a gente vai ter essa condição que a gente criou na nossa cabeça atendida, tá? Mas a gente precisa sim saber o que a gente quer. Muitas vezes, desistir da conversa é uma forma possível de lidar com o caos. Aí é quando a gente foge, né? Mas não de evitá-lo. Então o fato já está lá. O problema, o conflito, a situação crítica já existe. Fugir dela não resolve. Fugir dela não quer dizer que a gente vai conseguir evitar. Eu tenho para mim uma filosofia, né, uma teoria, vamos dizer assim, que é pior. Quanto mais a gente foge, pior fica. Né? Em algum momento a gente vai ter que encarar aquela realidade e aí as coisas podem estar mais críticas, né? Ou sei lá, alguma coisa no contexto pode mudar e pode dificultar para o nosso lado a resolução daquela situação. Enfim, às vezes a gente, né, se essa questão de relação, de relacionamento, se a gente demora para resolver, às vezes a gente se machuca cada vez mais, então isso é pior para nós, é pior para o outro, entendeu? Seja qual for o tipo de relação, amigo, colega, trabalho, amor, o que for. Quando, né, se tem alguma coisa ali mal resolvida, mal parada, o ideal é que a gente consiga amadurecer, sentar e conversar.
ter a coragem, ter uma conversa corajosa, tentar ser o mais autêntico possível, o mais sincero possível, expor o nosso sentimento, o que a gente achou, o que a gente percebeu, dar o direito do outro também se colocar, às vezes se explicar, às vezes se desculpar, às vezes a gente pensa e cria uma história na nossa cabeça que não faz o menor sentido, não tem relação com a manifestação do outro, então a gente precisa entender bem todo esse contexto, tá? Culturalmente, ela traz aqui, entre o capítulo 2 e 3, ela fala muito sobre essa questão da manifestação do homem e da mulher, né? Das diferenças da menina e do menino. E aí ela coloca que culturalmente as meninas não são educadas para serem corajosas. Pelo contrário, elas são treinadas desde pequena para serem perfeitas. Mulheres são obcecadas por fazer o que é certo, do jeito certo, chegando ao resultado perfeito. E aí ela traz vários exemplos, a gente vai lendo e vai dando risada, né? Então, assim, na festa do coleguinha infantil, a menina tá lá com o vestidinho, não pode correr, não pode brincar, não pode sujar, não pode mexer no lacinho do cabelo, ela tem que ficar ali tipo uma bonequinha. E a parte gostosa da festa, de estar com as outras crianças, de gritar, de brincar, de fazer arte, né? Então, ela começa a trazer alguns exemplos desde a nossa infância de como a gente foi educada. As mulheres foram educadas para desejar o reconhecimento constante do outro, tendo a aprovação e os elogios como combustível para continuar caminhando. E quando ela não tem, o que acontece? Esse comportamento tem um preço: ressentimento, mágoa, estresse, insônia, dentre outros sentimentos e relações que ela cita aqui, trazendo um exemplo para cada contexto desse. A vida adulta não fica mais fácil quando se é perfeita. Então a mulher muitas vezes ela traz isso desde a infância, que ela tem que fazer tudo certo, né? Então ela é a boazinha, é a bonitinha. Ah, não faz isso não, a mamãe não gosta. Mulher não pode sentar assim, menino não pode falar assado. Então todos esses condicionamentos, independente da boa educação, que a mulher é educada a ser perfeita, né? Então ela não desenvolve o processo da coragem, né, de assumir ali os riscos. Enquanto isso, os meninos foram treinados para desafiarem de frente o medo e a gravidade. São estimulados a levantar depois da queda e a tentar novamente. E aí ela traz de novo algumas situações, né? A criança cai, rala o joelho. Se é menina, vai todo mundo lá. Só falta chamar a ambulância para cuidar, tratar o machucado, já vai sarar e tal. Se é menino, para de chorar, levanta, homem não chora, vamos, vai brincar, não sei o que, não foi nada, nananã. Então, mais ou menos esse contexto. O grande problema é que essa tal coragem tão estimulada nos meninos se reflete em bem pouca habilidade para lidar consigo e com os outros nas relações. A confusão entre coragem e bravura torna os meninos mais destemidos, quase irresponsáveis nos desafios da vida, mas também imaturos e pouco inteligentes emocionalmente nas relações. E aí começa o embate da relação, né? Porque para a mulher amadurece mais rápido, tem outros condicionamentos e outras referências, inclusive, esperam isso muitas vezes do parceiro e vice-versa. O parceiro foi ensinado, treinado e educado para seguir em frente, para passar por cima do problema, para não ver, para agilidade para resolver a situação, e aí a hora que precisa resolver, muitas vezes não dá atenção para a mulher, para o filho, para a vida, para o trabalho e vai seguindo em frente tal qual um rolo compressor. E aí ela traz a condição ali da inteireza, né? Do quanto que a gente se reconhecer e se mostrar por inteiro é importante. Melhor ser inteiro a ser bom. Aprender que nosso valor não está no quanto as nossas características são socialmente aceitas, nos impulsiona a coragem de assumir todos os nossos lados. Então, aquela parte boa, aquela parte não tão boa assim. Ser inteiro é uma escolha mais corajosa que buscar a perfeição. Somos, sim, maravilhosos como somos.
com todos os nossos erros e acertos, com todos os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Aceitar essa realidade ajuda a resolver muitos problemas. A gente para de brigar por cada coisa que vocês nem imaginam. Façam as experiências. Nenhuma das suas descobertas sobre si mesmo interfere no valor que você tem. Você merece amor, carinho e respeito, por mais besteiras que tenha feito e ou pensado ultimamente. Então ela traz, aqui nós já estamos lá na metade do livro, o tempo todo essa condição. Eu falei uma frase parecida, né, no começo da live, e ela vai nos lembrando dos nossos valores, de quem nós somos, de que nós somos mais do que nossas imperfeições, nós somos mais do que os nossos medos, nós somos mais e nós merecemos mais também. Coragem é seguir o coração, mesmo com medo. Vale a pena, então, diferenciar pertencer de caber. E ela discorre ali quase 4 páginas sobre esse contexto. Eu vou trazer aqui só a definição de cada uma das coisas. Pertencer é saber que somos amados sendo quem somos. O pertencimento não nos machuca. Pertencer é saber que o nosso valor não é uma moeda em uma mesa de negociação, ao lado do afeto e do carinho. Então as pessoas nos aceitam como nós somos. Apesar dos nossos dias ruins, apesar das nossas grosserias de vez em quando, mas elas sabem quem nós somos e nos aceitam desse modo. Caber, por outro lado, faz com que acrescentamos em nós pedaços que não são nossos. Mentimos sobre as nossas conquistas e realizações, sobre quem somos e o que fazemos. E que o que recebe amor não é quem somos. Por isso que a gente se machuca tanto, quando a gente se ajusta para caber em determinados contextos, tá? O medo nos diminui e aprisiona em relações que nos machucam, nos dizendo que é o máximo que podemos ter e ser e que não merecemos mais. A coragem nos lembra de que somos o suficiente, que temos o tamanho perfeito mesmo com todos os nossos defeitos e imperfeições, e temos coragem de assumir, acolher e defender esse tamanho, quem nós somos, quem realmente nós somos. Boa noite, Isa, seja bem-vinda. A coragem se mostra de maneiras diferentes em cada momento e situação. É importante, então, de novo, conhecermos os nossos próprios limites e o que realmente importa para nós, sem abrir mão dos nossos sonhos e das nossas vontades. Há coisas que a gente vai abrir mão, que a gente vai fazer concessão, que a gente vai negociar, que a gente vai sobrepairar. Há valores, há limites que não podem ser transpassados, que a gente não pode abrir mão, tá? É tão importante ter consciência de quem somos e do que queremos, do que estamos sentindo e do que precisamos. Temos dificuldade em dizer não. Como nós não gostamos de dizer não, muitas vezes a gente tem dificuldade em dizer não. E dificuldade também de colocar limite nas nossas relações. Aprendemos isso cedo também, quando ainda éramos crianças. Como vamos defender o que importa para nós se crescemos entendendo que não podíamos sequer ter interesses particulares? Quantas vezes, se a gente lembrar agora das nossas situações na infância, a gente pediu alguma coisa, quis alguma coisa e aquilo não foi ouvido? Quantas vezes a gente buscou a atenção dos nossos pais, dos nossos primos, dos nossos irmãos mais velhos e eles estavam ocupados, não podiam nos dar atenção. Das mais diversas formas e jeitos, aprendemos que dizer não machucava quem estava ao nosso redor e nos colocava em risco iminente de abandono. A gente se sentia assim. Aprendemos que quem ama diz sim e faz o outro feliz. Essa é a realidade, né? Então, a gente tem que ter essa disposição, que estar disponível dizendo sim. Pessoas boas não causam desagrado, é isso que a gente escuta. Evitam conflito e essa confusão entre dizer sim e amar distorce as nossas relações até hoje. E aí ela também traz vários exemplos, quase todos ali eu me identifiquei e dei nome, sobrenome, endereço das situações e com quem eu vivi
esses exemplos que ela traz. Limites são bordas que protegem o que importa para cada um de nós. E a gente precisa saber quais são os nossos limites e respeitar e fazer com que os outros respeitem esses limites. São valores, é o que importa para a gente. Uma relação que não nos permite dizer não é uma relação difícil demais para estar. Ela nos cobra um preço alto, que traz consequências danosas para nós, para o outro e para a própria relação. Ela traz alguns exemplos de pessoas que ela atendeu na psicanálise, principalmente casais, tanto a mulher quanto o homem, né? Ambos os sexos a procuram para ajudar nessas situações de conflito e de relação. É preciso aceitar que o outro também tem o direito de me demonstrar os seus limites. Então, tudo isso que a gente exige para nós e que a gente passa a desenvolver, né, dentro da nossa manifestação, a gente tem que lembrar que é direito do outro também. A gente já falou um pouquinho sobre isso no começo da live. Dizer e escutar não incomoda. E é responsabilidade de cada um de nós lidar com este incômodo, entender o que ele fala sobre nós e também, muitas vezes, sobre a própria relação. Então, a gente precisa compreender, porque em tese um não, ele não deveria ter todo esse peso que tem nas nossas relações. Às vezes um não é porque não é possível naquele momento. Às vezes é um não é porque a pessoa não gosta, é porque a pessoa não quer. Sabe aquela história, às vezes, de comer, né? Ai, quer comer isso aqui? Ah, não quero. Não, mas prova só um pouquinho, come só mais um pedacinho e tal. A pessoa não quer, às vezes não gosta, às vezes tem alergia, sei lá o quê, entendeu? Então a gente precisa respeitar isso. Demonstrar e sustentar os limites é lembrar que os nossos valores não estão sendo negociados com todas as nossas interações, em todas as nossas interações. Então, há coisas que podem ser negociadas, há coisas que não podem ser negociadas. E isso tem que estar claro para nós, porque essas coisas que podem ser negociadas ou não, muitas vezes vêm, e esses critérios vêm dos nossos valores, daquilo que importa, que é importante para nós, que é um valor para nós. Nós nos definimos pelo que fazemos e realizamos, e nos desconectamos da potência de simplesmente existir. De nos relacionarmos porque escolhemos e não porque precisamos ou porque precisam de nós. E de novo aqui a gente discorre sobre esse processo da escolha, da nossa decisão, né? Então assim, a gente não pode virar refém da relação ou do contexto. Deixar que o outro experimente as suas próprias capacidades e frustrações o fortalece. Tem um amigo que ele fala, né? O que não me mata me fortalece. Então a gente pode dar todo o apoio, tá à disposição, sim. Mas os problemas, as dificuldades ajudam cada um de nós a crescer, né? Enquanto estivermos apegados a tomar conta dos outros, estaremos privados do poder de confiar em nós e, consequentemente, de confiar no outro também. Estaremos privados do nosso direito de dizer e escutar não, e de lidar com tudo que ele desperta. Então, é nosso problema lidar com esses sentimentos nem sempre positivos quando a gente escuta um não. Estaremos, se continuarmos agindo dessa forma, diminuindo a nossa existência. E aí vem de novo as conversas. As conversas não são uma arena para decidir quem está certo e quem está errado. São preciosas oportunidades de conexão com o outro, com nós mesmos e com a vida, tá? Então, as conversas a gente tem que tentar ressignificar, de novo, por mais difícil que seja o contexto, como uma oportunidade, né? Preciosas oportunidades de conexão. Precisamos lembrar que o que pensamos sobre a realidade, o que ela é de fato, não são a mesma coisa. E entender que o nosso julgamento fala sobre nós, não sobre o outro. E muitas vezes esse julgamento, ou o que nós criamos da realidade para além do fato em si, tem a ver com a nossa história de vida. E ela é única e singular, cada uma de nós.
E de novo, Elisama traz aqui vários exemplos de contextos dessa forma e de como a gente tem capacidade de criar histórias na nossa cabeça. Às vezes a gente ouve um não, porque, sei lá, a gente quer sair com uma amiga, a pessoa fala, ah, não, tô cansada. E aí a gente já começa a achar que a pessoa não gosta da gente, que ela tá com outra amiga e que ela prefere o outro do que a gente, que ela não gosta mais de mim, que ela tá chateada comigo, o que será que eu fiz? E começa a criar coisas mirabolantes na cabeça que sequer existem, existiram ou existirão, né? Relacionamentos afetivos, então, homem e mulher, não vou nem falar aqui de exemplo que a gente precisaria de um dia de live. Quando tomamos conta do outro, esquecemos como é existir. Esquecemos também que o outro existe. Ficamos aprisionados em termos obrigações, culpa e medo. A comunicação não violenta é nos conectarmos com a nossa intenção, com o que está vivo em nós, e esse é o ponto mais precioso para uma conversa corajosa, tá? Então, lembrar que os fatos são o que são, a realidade é o que é. E a forma com que a gente enxerga essa realidade nem sempre condiz com a própria realidade. Lembrando que é o jeito que a gente julga o outro, e a nós mesmos, muitas vezes, tem a ver com o nosso passado, com a nossa história, e não com a realidade, muito menos com o outro. Pedidos corajosos servem para tornar a nossa vida mais maravilhosa. Então ela fala isso porque ela começa a falar que através da comunicação não violenta a gente começa a conseguir criar formas de nos colocar perante o outro, seja ele qual for, né, qualquer que seja a relação, de maneira mais madura, mais íntegra e mais leve. E isso dá muito resultado positivo. Esses pedidos devem ser afirmativos, exequíveis e conscientes. Limites são importantes de novo. Escolher e conhecer e defender os seus torna a vida melhor, tá? Então, todo esse contexto aí de como a gente falar, né? E aí ela traz uma condição e vários exemplos sobre a questão da chantagem. Como muitas vezes a gente não sabe pedir, não sabe se expor, não sabe colocar a nossa necessidade, o que a gente espera do outro, o que a gente precisa, o que a gente quer do outro, e a gente exige mesmo assim que o outro nos atenda. Coitado, às vezes a pessoa nem tem noção do que é preciso ser feito, né? E a gente começa a entrar naquele joguinho de chantagem emocional. E ela diz que a nossa educação tradicional é baseada em chantagem emocional. Por isso a chantagem está tão presente em nossas relações. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes em relações que são mais importantes para nós, em função do medo da gente perder aquela pessoa ou aquilo que aquela relação nos traz. E muitas vezes elas tendem a desaparecer se a gente começar a trabalhar com isso. A chantagem surge da ausência de conhecimento de outras formas de agir. Ela aparece quando o medo fala mais alto que o desejo do cuidado e amor. E muitas vezes a gente aprendeu a chantagear. Sabe aquela frase lá da mamãe? Olha, se você não fizer isso, a mamãe vai ficar triste. Isso é um tipo de chantagem. E a gente escuta desde pequeno. A gente é praticamente educado dessa forma. Por isso que ela diz que a nossa educação tradicional ela é baseada, fundamentada em chantagem emocional. E quando a gente cresce? Aí isso vira, né, muitas vezes um problema nas nossas relações, porque a gente aprendeu assim. Nomear a chantagem como tal nos traz mais clareza sobre como agir e fortalece a certeza de que precisamos aprender a respeitar e defender os nossos limites, porque o outro, perdido em seus próprios medos e angústias, não o fará. Então não adianta querer obrigar o outro, depender do outro, criar expectativa no outro. Depende da gente, tá? E aí ela traz aqui alguns tipos de chantagistas, né? E vários exemplos. Então, o castigador. Tem o castigador, o autopunitivo, o sofredor e o tantalizador. O castigador, ele utiliza a punição como principal método para conseguir o que quer. Se divide em ativo e silencioso. Silencioso, normalmente, é a pior forma desse tipo, tá? Então, se você não fizer isso, não vou te dar aquilo.
né? Se você não fizer o que eu quero, não conta mais comigo, né? Acho que ela dá um exemplo aqui daquela questão do emprego, né? Olha, se você não cobrir o meu turno hoje, provavelmente, né, vão existir cortes na empresa, aquele medo, aquela punição. O autopunitivo é a pessoa que se pune, então amplia a culpa e o senso de obrigação a níveis enlouquecedores. A pessoa faz a chantagem, a pessoa fica achando que ela é errada, que ela é a culpada no processo, né? Muitas vezes esse tipo de chantagem emocional autopunitiva nos ameaçam com a nossa própria saúde e bem-estar. A gente adoece de fato, tá? Os tipos sofredores colocam em nós a responsabilidade pela sua dor. Então é aquela assim, se você não fizer isso, eu vou entrar em depressão. Eu estou muito triste. Eu não vou conseguir. Se você não me ajudar a terminar aqui o trabalho, eu não vou conseguir, vou reprovar, não vou passar de ano e tal. Entendeu? Então sempre a consequência do sofredor é responsabilizar, do chantagista sofredor, né? Responsabilizar o outro pelo seu mal, pela sua dor. E os tantalizadores é o oposto, eles oferecem uma recompensa, um presente. Então, de novo, trazendo um exemplo do trabalho, é aquela que fala assim: ó, tem uma vaga na diretoria. Se você conseguir concluir o projeto em tal, o seu nome é o primeiro indicado. Aí você conclui o projeto, passa outro e nada da vaga surgir, tal. Então é sempre como se fosse a cenoura ali na frente, né? Oferecendo uma recompensa, um presente que nunca chega, tá? Boa noite, Ana, seja bem-vinda. O clima criado pelo chantagista impede o chantageado de ter clareza na situação, gerando culpa, medo e senso de obrigação. A chantagem emocional, por que chama emocional? Porque mexe com as nossas emoções, manipulam as nossas emoções. Então, muitas vezes, se não todas, essa chantagem acontece entre pessoas que têm um afeto, né, que tem um processo afetuoso, afetivo entre elas. Então, normalmente são pessoas que a gente gosta ou que a gente convive em função do nosso trabalho, da faculdade, da comunidade que a gente, né, convive. Então, são pessoas do nosso relacionamento que nos chantageiam. Porque o estranho, se a gente não tem medo de nada, não tem nada a perder, não adianta nem tentar, não ecoa, né? A gente nem escuta aquela história que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando é alguém que a gente valoriza, que a gente gosta, que a gente respeita, às vezes até alguém que é exemplo para nós, a gente tem medo, né, de perder esse vínculo, essa relação. Então, aí é que a chantagem se instala e muitas vezes a gente pode nem perceber, tá? Mas lembrando que se há um contexto de tem que, ou se você, alguma frase que começa assim, já começa a ter um olhar diferente, né, a partir de agora. Nem sempre que é sinal de chantagem, mas pode ser, tá? Quando que a gente consegue entender ou compreender melhor? Quando essa situação nos gera culpa, medo ou senso de obrigação. Algo que a gente não esperava, algo que a gente não fez, algo que a gente não quer fazer, mas que a gente se sente impelido a em função desse condicionamento da relação que nos importa. E aí ela traz as principais dicas para lidar com a chantagem. São 4, tá? 4 dicas para a gente aprender a lidar com a chantagem. Lembrarmos que somos bons o suficiente. Então, de fato, sabermos quem nós somos, reconhecermos quem nós somos e lembrarmos disso. Porque normalmente o chantagista, ele tende a nos diminuir. Existe ali um processo de submissão em função da própria manipulação. E a gente precisa lembrar quem a gente é, tá? Para poder lidar com essa situação. Segunda dica: encararmos e nomearmos os nossos medos e fortalecer a convicção de que suportamos as consequências das nossas escolhas. Ela fala muito dessa questão da escolha, da nossa decisão e das consequências das nossas escolhas. Então a gente precisa estar tranquilo em relação à nossa opção. A hora que o chantagista fala para a gente: ah, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te entregar, eu não vou mais sair com você. Alguma coisa nesse contexto, você precisa ter tranquilidade de ok.
Se você não quer mais sair comigo, paciência, eu te respeito. Às vezes vou até sofrer, mas o que eu posso fazer? É a sua decisão, eu tenho que respeitar. Boa noite, Afrânia, seja bem-vinda. A terceira dica para lidar com a chantagem: não darmos respostas imediatas, para que possamos refletir sobre o que sentimos em relação ao pedido. A chantagem normalmente ela vem agregada com um senso de urgência ou de desespero, né? Algum processo mais complexo. Então a gente precisa parar para pensar. Olha, fulano, eu não posso te responder isso agora, eu não posso decidir isso agora. Ah, mas se você não fizer, vai. Não, agora eu não posso, eu preciso de um dia para pensar. Ou eu preciso pensar com mais calma, eu preciso checar minha agenda, eu preciso falar com meu marido, eu preciso ver com a minha filha. Não interessa, você não dá a resposta imediata, até porque a tendência de você se comprometer é grande e se é um caso de chantagem, você vai pondo corda, né, ou pondo lenha na fogueira. Você não estanca, não para esse processo porque você está dando manutenção para o próprio chantagista. E a quarta dica é planejar a forma como comunicaremos os nossos limites. Então, a gente saber quais são os nossos limites, por que eles existem, quais foram os critérios, né, que nós tivemos ao adotar essas bordas que nos protegem esses limites, é importante a gente entender, né, ter isso claro na nossa cabeça e saber como comunicar isso ao outro. A forma como nos relacionamos, como escutamos, trocamos, intencionamos as nossas falas e os nossos gestos sustenta o amor. A maioria de nós não aprendeu a fazer isso de modo que cuide dele. O amor pede entrega, vontade de começar, atenção ao que mora no não dito. Amar é desistir de desistir inúmeras vezes. Então a gente está chegando aí, né, nos 5 minutinhos finais, e aí ela vai trazendo, a partir dessas dicas, dos exemplos, encaminhando para como a gente consegue melhorar nesse processo e assumir a nossa conduta de conversa corajosa. E ela faz essa correlação quase que imediata com os sentimentos de bondade, de benignidade, de amorosidade, de leveza, de justeza, enfim, né, de coisas que importam, de sentimentos que são importantes para nós, para que a gente consiga cada vez mais fazer um reforço positivo da nossa manifestação, tá? Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Relacionamentos são complexos. Não dá para colocar na conta do amor a responsabilidade por sustentar uma relação. E aí ela conta o caso dela, quando estava para separar, também de outras pessoas que ela atendeu, né, de que, mas eu amo, mas eu não consigo mais viver junto, e tudo que está por trás desse contexto. O amor adulto pede o nosso esforço e a nossa capacidade de troca. Ele pede e ele dá. Não é só aquela história de vinde a mim, né, de só para mim. Relacionamentos amorosos despertam nossos lados mais amáveis e os menos adoráveis. É na convivência, é no dia a dia, é na cara feia, a hora que a gente acorda de manhã toda descabelada, com bafo, que a gente realmente entende como que é esse processo, né? Como os relacionamentos amorosos despertam os dois lados de cada um de nós. Não dá para ficar apenas com a parte boa. A Elisama desdramatiza muito esse processo, sabe? Desse sonho encantado, de ser perfeito, de que todo mundo é bom, de que ninguém faz nada por má intenção e tal. Então ela traz muito essa questão da gente se reconhecer e de como agir, né? Como manifestar a partir daquela parte que não é tão boa nossa, mas que eventualmente a gente acaba manifestando. A escuta empática vai além do que projetamos no outro. Ela é profunda, inteira e busca encontrar o que vive no outro. Então é o famoso ditado: a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. E a empatia, ela traz, né? Vou falar aqui de novo da empatia, é um elo, vamos dizer assim, de ligação para que isso aconteça de modo mais assertivo no relacionamento. Receber empatia não faz as nossas dores desaparecerem, mas nos dá suporte para lidarmos com ela. Abre espaço na nossa mente e nos dá abertura,
de tanto nos entregarmos ao outro, nos abrirmos para o outro, quanto ouvirmos o outro, né? Nos dá abertura e nos dá para abrir o espaço ao outro também, para que a nossa compreensão se amplie dentro daquele contexto com todos os envolvidos. Das pequenas às grandes interações, há uma camada invisível das conversas que não é falada e fica subentendida. E isso precisa ser resolvido, tá? A comunicação não violenta busca traduzir essas camadas, encontrá-las e tirá-las do não dito. De novo, ela traz aqui essa questão do quanto a gente quer falar as coisas e não fala, por medo, por comodismo, por qualquer coisa que ainda não seja a coragem, né, para ter essa atitude, ter essa conversa corajosa. E o quanto que aquilo que a gente não fala nos prejudica, nos maltrata, nos desrespeita e, consequentemente, certamente maltrata o outro, desrespeita o outro e prejudica o outro também. A mesma interação pode tomar rumos diferentes quando as falas e os gestos são recebidos de maneiras diferentes. Quando saímos da nossa reatividade e do drama habitual, nos abrimos para uma escuta real, conseguimos enxergar o ser humano por trás das palavras, que temos sentimentos e necessidades semelhantes, por mais que a forma de atendê-los seja diversas. Conversas verdadeiras acontecem quando abrimos mão do desejo de controlar o outro e o que ele deve pensar. E aí, para fechar, chegamos aqui, né, em menos de um minutinho para fechar, devemos separar o nosso julgamento e a realidade. Entender que não é pessoal. Lembrar que nós podemos errar também. E focar nas necessidades para entender o que o outro observa, sente, precisa e nos pede com as suas falas e gestos. E aprender a fazer isso para o outro, a mostrar para o outro com as nossas falas e gestos aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer. A conversa é o caminho para o entendimento. Acredite, vale a pena. E aí eu quero agradecer vocês, pontualmente às 21 horas a gente encerra a nossa live de hoje. Semana que vem, live entrevista, A Coragem de Ser Imperfeito, da queridíssima Brené Brown, a sumidade aí também na temática. Teremos entrevistas com uma amiga muito querida de Belo Horizonte, Daniela Miari. Então, na segunda-feira, eu coloco o livro para vocês e aí a gente se fala na quinta-feira com a querida Dani participando com a gente, tá bom? Beijo grande, obrigada e até a semana que vem.